Fala galera, beleza? Chegamos enfim na última questão da prova do processo seletivo 2025 da UFPR. Lembrando que essa prova aqui ela é do edital 2025-2024, ou seja, ela foi aplicada no final de 2024. A UFPR tem esse sistema, né? O ano da prova é correspondente ao próximo ano, só o primeiro ano de quem cursaria, né? Quem for aprovado. Beleza. A última questão é essa daqui, questão número 9. Duas circunferências com raio 1 cm e 3 cm são tangentes no ponto P. Olha aqui, ó, elas se tocam aqui no ponto P, conforme a figura ao lado. Se os raios aqui foram dados como 1 e 3 centímetros, é lógico, né, galera, que essa menor tem raio 1 e a maior tem raio 3. A reta R tangencia as duas circunferências nos pontos A e B. Assinale a alternativa, que corresponde à distância em centímetros entre os pontos A e B. Bom, vamos lá. Como isso aqui é uma correção de estudo, em que eu vou aplicar as técnicas aqui para que você possa estar bem preparado para as suas próximas provas, existe uma fórmula, uma maneira de se calcular isso aqui direto, já com uma fórmula só? Sim, existe, galera. Se você tem uma situação dessa, em que você tem duas circunferências que se tocam uma com a outra, e você tem uma reta que tangencia as duas, e você quer saber essa distância exatamente do ponto em que a reta toca uma das circunferências até o ponto em que essa reta toca a outra circunferência, existe uma fórmula. Sim, existe. Que seria qual? Essa daqui, né, pessoal? A distância ali AB, ou a gente poderia dizer o segmento de reta AB, pode ser obtido através da concepção do dobro do produto, da raiz quadrada do produto entre o raio dessas circunferências. Tá? Aqui ele chamou a reta R, mas aqui eu estou me referindo ao raio. Se você tiver uma situação dessa e tem o raio das circunferências, basta colocar isso aqui dentro de uma raiz quadrada vezes 2. Veja que aqui no caso você encontraria e conseguiria calcular, se você se lembrasse disso, em 10 ou 15 segundos. Né? Seria a questão mais rápida da tua prova. Que seria aqui 3 vezes 1, né? São os raios lá aqui, ó, 3 e 1. E aí esse segmento AB seria 2 raiz de 3. Você procurar lá no gabarito, letra D. Beleza. Essa aqui seria a técnica mais ligeira, mais rápida para conseguir chegar nessa resposta. Mas vamos considerar que você não é uma máquina de decoreba de fórmulas, já teve que decorar um monte de fórmulas de física, química e sei lá mais o que, inclusive matemática, e você não se lembra. Aí você ia chegar lá na prova somente se lembrando daquilo. Professor, eu já sei do Teorema de Pitágoras, por exemplo, né? Então, isso não cabe nem assim a gente supor que você saberia ou não saberia, né, galera? Porque daí, se você não sabe Teorema de Pitágoras, quando você chega na prova de vestibular, o negócio tá feio pro seu lado, né? Então eu sei que vocês já sabem disso. Professor, eu sei Teorema de Pitágoras. O que mais que eu sei? Bom, eu sei que a Federal adora aquele tipo de questão de... Vou tentar fazer aqui, ó. Mais um triângulo aqui, senão assim fica certinho. Triângulos retângulos equivalentes. A Federal tem praticamente isso em todas as suas provas. Sempre, quase sempre, tem essa questão assim de triângulos equivalentes. Ou seja, são triângulos que compartilham os mesmos ângulos. Você vai ter os dois triângulos retângulos. Esses ângulos aqui vão ter a mesma medida, ó, esse aqui e esse aqui. E esse daqui, lógico, né, está sendo compartilhado entre os dois triângulos. Então vai poder ter situações assim, situações em que você vai conseguir encaixar o vermelhinho aqui, ou ele aqui assim. O que importa é você notar que eles têm as mesmas medidas angulares. E aí qual que é a relação que nós vamos ter? Nós vamos ter aquela relação de proporcionalidade. Né, galera? Isso aqui. Se você considerar essas medidas aqui, Azão, Bzão e Czão, Azinho, Bzinho e Czinho, com os triângulos, você vai poder montar essa proporção. Se você conseguir uma relação proporcional entre dois catetos ou duas hipotenusas, você vai poder usar isso para tentar descobrir a medida dos lados aqui que você deseja. Então vamos dizer que você só sabia isso aqui, que é uma coisa ridiculamente simples de você raciocinar e pensar, e o Teorema de Pitágoras. Eu não sabia, vamos dizer assim, eu não sabia que tem aquela relação ali entre pontos tangentes de duas circunferências. O que nós poderíamos fazer aqui? Primeira coisa, galera, comece a desenhar lá na sua figura. Então você ia pensar aqui o seguinte, bom, o que nós já sabemos? Eu sei que essa medida desse raio aqui vale 1 e desse grandão aqui vale 3. Então aqui eu sei que vale 1, sei que aqui vale 3. Se eu fiz um raio direitinho lá, perpendicular à nossa reta, eu sei que aqui eu formei ângulos de 90 graus. Isso aí tem que ser evidente. Agora já estão nascendo aí os triângulos retângulos. Olha só, vou fazer uma projeção de continuidade aqui da reta R e vou fazer uma projeção a partir do centro da maior, lá aqui, interceptando a reta R, passando pelo centro da circunferência menor, que é aqui, beleza? Vai chegar aqui um ponto de intersecção. Beleza. Agora já deu para perceber. Você tem aqui um triângulo grandão e outro triângulo pequenininho assim, aqui.
Eles compartilham os mesmos ângulos? Sim, com certeza. Aqui eles formam ângulos de 90 graus. Como eu tracei essa reta nessa direção e essa nessa direção, são retas paralelas, ou seja, aqui e aqui tem os mesmos ângulos. E aqui é lógico, é o ângulo que é compartilhado pelos dois triângulos. Sabendo disso, você poderia imaginar ou esboçar como que é a explicação didática, para ficar bem claro, para a galera não ter dúvida nenhuma. Eu não admito você sair desse vídeo com dúvidas a respeito desse assunto. Então vamos lá tentar fazer os nossos triângulos automáticos aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mesmo esquema que eu sempre faço nessas questões de triângulos relativos. Eu vou ignorar esse ponto A e B, ponto P, reta R. Esses nomes dados pela questão, nós vamos ignorar. E acostume-se a fazer isso. Quando você tem questões desse tipo e você tem nomes de pontos, para de ficar com aquela coisa assim, ó, ponto A, B, C, aí chamar essa hipotenusa de hipotenusa AB, CD e aqui AC. Legal, fica mais lógico, mas para resolver a tua questão, fica mais confuso você trabalhar com AB, AC, CB. Professor, eu sempre fiz assim, boa sorte, eu estou te passando uma dica para que você tenha menos chance de errar. Beleza? Então qual que é o esqueminha que o professor sempre faz? Aqui, quem já viu minhas aulas já sabe, né? Eu sempre pego o maior, chamo de razão, Bzão e Czão, Azinho, Bzinho e Czinho, para o triângulo menor. Os triângulos, eles estão aqui. Então, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse triângulo aqui que eu estou representando como grandão, eu girei ele, né, galera? O ângulo de 90 graus ele tá ali, ó. Né? O triângulo está mais ou menos aqui. Eu peguei, trouxe ele para cá e dei aquela girada nele aqui, para a gente analisar conforme nós já estamos acostumados. O meu triângulo, para minha resolução de questões, é sempre nesse sentido. Tem sempre essas letras nesse formato. Eu sempre chamo as minhas hipotenusas de A. Então acostume-se a ter um sistema para que você chegue numa questão dessa que já tem o teu próprio esqueminha, o teu próprio jeito, a tua própria maneira de resolver isso aqui. Beleza. O que mais que nós sabemos aqui em relação às medidas? Nós sabemos a medida aqui entre os centros das circunferências. Não sabemos? Porque se você parar para pensar, é esse raio aqui mais esse raio aqui. 1 mais 3 dá 4. Então já sabemos essa medida aqui, que vale 4. Beleza, mas ela não é medida completa, né? Na verdade ela é um pedaço da hipotenusa do grandão aqui. E aí você já consegue também ter uma dedução matemática aqui, que é o seguinte. Essa hipotenusa aqui é a hipotenusa do triângulo grandão. Ela toda é 4 mais a hipotenusa do pequenininho. Ou seja, eu já descobri aqui que o Azão vale o Azinho mais 4. O que mais? Já sei a medida aqui dos catetos que formam as alturas dos triângulos retângulos. O Czão vale 3 aqui e o Czinho vale 1. Beleza. Vamos colocar isso aqui naquela forma de relação proporcional entre triângulos retângulos. Azão sobre Azinho, Bzão sobre Bzinho e Czão sobre Czinho. Agora eu vou plotar aqui os valores que eu já conheço. Então Azão eu já sei que é Azinho mais 4. O Azinho continua sendo Azinho. Bzão eu não sei. Bzinho eu não sei. Czão eu sei que é 3 e Czinho eu sei que é 1. Tá? Agora aqui é uma coisa, galera. Antes de resolver qualquer coisa, nós já temos aqui um bom avanço na nossa observação. Você pode perceber que é o seguinte, isso aqui são 3 frações, umas iguais às outras. Veja que essa fração aqui, na verdade, representa o número 3 apenas. O que isso significa? Significa, quando você tem isso em figuras proporcionais, e você tem uma das frações já como um número inteiro, isso vai significar que a proporção entre os lados aqui é de 1 para 3. Ou seja, esse catetão aqui vai ser 3 vezes esse catetinho. Esse catetão aqui de baixo vai ser 3 vezes esse daqui. E esse azão aqui vai ser 3 vezes esse daqui. Sério, sério. Você teve aqui essa informação como sendo a proporção entre esses lados desses triângulos retângulos. Sabendo disso, tudo isso que nós já conversamos, que são deduções muito óbvias e simplórias, você abre um leque de várias formas para se resolver isso, inclusive aplicando o Teorema de Pitágoras, né? Praticamente está resolvido. Agora, não se esqueça o que nós estamos buscando. A pergunta no enunciado foi qual é a distância entre o lado A e B, ou seja, esse pedaço aqui. Veja que no nosso esquema, nós chamamos esse cateto aqui de Bzão, e esse aqui de Bzinho. Nós queremos saber qual que é essa medida aqui, ou seja, a nossa medida ali AB, que nós estamos buscando, vamos chamar ela de X, por exemplo. A nossa medida X, que vai ser uma das respostas do gabarito, seria o Bzão menos o Bzinho. Né? Ó, essa medida toda menos essa pequenininha aqui. Beleza? Sabendo disso, eu posso inclusive escrever Bzão em relação a Bzinho. Você sabe que o Bzão, como nós já discutimos aqui, que a proporção de 3 para 1, ele equivale a 3 vezes o Bzinho. Ele vale 3 Bzinho. Da mesma forma, o Azão vale 3 Azinho. E agora nós conseguimos encontrar essa medida Azão, né? Ou Azinho, melhor dizendo. Porque aqui ó, nós já descobrimos que o Azão vale A mais 4. Então se o Azão vale A mais 4, Azinho mais 4 é igual a 3A. Isolando aqui, né, pegando esse A jogando para lá, fica 3A menos A, 2Azinho, igual a 4. Portanto, o Azinho vale 2. 4 dividido por 2. Descobrimos aqui a medida
do Azinho 2. Ora, se o Azão é 3 vezes 2, tá na cara aqui, né, galera? Se você substituir aqui, ó, 2 mais 4 igual a 6, né? Então, o Azão aqui vale 6. E agora, simplesmente, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras para não cair em recursividade usando essas informações. Ó, tenho já as medidas aqui desse cateto da hipotenusa, tenho aqui desse cateto e dessa hipotenusa. Vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui para descobrir esse Vzão aqui. Então, seria a hipotenusa ao quadrado, igual a um dos catetos, o Czão ali ao quadrado, mais esse Vzão ao quadrado. Aqui dá 36, aqui dá 9, e aqui continua b quadrado. Portanto, b ao quadrado vai ser 36 menos 9. Isso aqui dá 27. Portanto, nós podemos afirmar aqui, porque estamos falando de medida, que o Bzão vai ser igual a raiz quadrada de 27. Professor, raiz quadrada de 27, o que é isso? 27 é um número primo? Não, né? Cuidado, né, galera? 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Se você colocar numa raiz quadrada, assim, ó, 3 ao cubo, não é a mesma coisa que você colocar 3 ao quadrado vezes 3? Ou seja, se o teu índice aqui é 2, você pode cortar ele com essa potência aqui, tirar esse 3 para fora, e deixar 3 raiz de 3. Então, na verdade, o 27, raiz quadrada de 27 é a mesma coisa que 3 raiz de 3. Tá bom, descobri agora quanto vale Bzão, posso descobrir quanto vale Bzinho. Poderia fazer aqui o teorema de Pitágoras também, ou eu posso ir para um caminho que eu posso substituir nessa expressão aqui. Se eu tenho Bzão igual a 3Bzinho, eu sei que Bzão vale 3 raiz de 3, e o outro lado ali vai ser 3 vezes Bzinho. Ou seja, o Bzinho vale 3 raiz de 3 sobre 3. Simplifica aqui, Bzinho vale raiz de 3. E faz todo sentido, né, pessoal? Se o Bzão é 3 vezes a medida do Bzinho, olha só, você poderia, né, a gente joga aqui na fórmula para mostrar, mas pela dedução lógica você ia pensar, bom, se isso aqui é 3 vezes isso, e o Bzinho é o Bzão dividido por 3, então você já ia deduzir que Bzinho vale raiz de 3. Então aqui, ó, esse aqui foi descoberto, o Bzão, e o Bzinho também. A nossa medida x, que é o nosso objetivo, é Bzão, que é 3 raiz de 3, menos o Bzinho, que é raiz de 3. 3 raiz de 3 menos 1 raiz de 3 é igual a 2 raízes de 3. Beleza? E assim nós chegaríamos na nossa resposta, levando um pouquinho mais de tempo, mas com certeza chegaríamos na resposta certa aqui, letra D, 2 raízes de 3. Beleza, galera? Então, eu mostro para vocês uma fórmula mais rápida para se resolver isso aqui, mas, assim, é quase impossível que essa questão assim vai cair com uma fórmula dessa mais uma vez, né? Vai se repetir. Então, é bom que você tenha os conhecimentos básicos, porque assim você vai poder resolver não só essa, mas infinitas outras questões que têm esse mesmo assunto. E essa foi a resolução da prova de 2025 da UFPR. Se você curtiu, se não curtiu, bote aí nos comentários, conta uma piada, se quiser xingar, se quiser falar qualquer besteira aí, pode falar, tá ótimo, vamos ser livres para falar o que quiser e tá beleza, beleza? Muito obrigado por você assistir até aqui e até a próxima.